Se você clicou nesse vídeo, é porque provavelmente está naquela fase de busca pela escola perfeita. Meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e hoje quero conversar com você um pouquinho acerca da escolha da escola. Como que a gente faz essa escolha? Será que tem uma melhor escola? O que será que vai ser bom para o meu filho? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que talvez escola perfeita a gente não vai encontrar. Isso porque as nossas expectativas nem sempre são tão evidentes para nós mesmos. Então eu preciso pensar o que de fato eu estou buscando quando procuro uma escola. No segundo lugar é porque nós mães, e eu me incluo neste conjunto, somos um tanto quanto críticas e tendemos a acreditar que a nossa forma de fazer, de lidar com o filho da gente vai ser a melhor. Não é tanto mentira não, mas quando a gente olha o outro fazendo, costumamos ser mais críticos. Então é muito fácil que a gente se incomode com certas questões que às vezes não são a prioridade. Por isso que eu bato muito na tecla que em relação à escolha da escola, a gente tem que ter muito claro quais são os objetivos, o que a gente está buscando ali. Então, o que para mim é fundamental, o que para mim não é tão relevante assim, né? E quais seriam os meus critérios na hora de começar a procurar? O que eu posso passar para vocês são algumas orientações que talvez ajude, não tanto também pela minha experiência, né? Porque já tive nessa etapa de procurar a escola, mas pelo que a gente julga ser muito importante para a criança na primeira infância. Enfim, tratamos então dessa escola de educação infantil, creche, né? Contraturno, como se chama em algumas regiões do país, mas o que buscamos ali? Então, vamos pensar primeiro o ambiente com higiene, um ambiente arejado, um local em que eu tenha área externa e área interna, né? Área interna coberta, enfim, para que essa criança possa transitar por diferentes ambientes dentro da escola, isso seria muito importante. Que a área externa seja bem cuidada, então você percebe aquele asseio, né? Não só com higiene, porque a área externa é difícil a gente manter exatamente limpa, né? Higienizada o tempo todo, mas bem cuidado. Ou aquele parquinho está relaxado, meio largado, são coisas que a gente pode observar nessa primeira visita. As pessoas que trabalham ali, elas estão satisfeitas onde elas trabalham? Elas gostam, elas demonstram ter prazer no que elas fazem? Vocês sabem que eu mesma sou muito crítica dessa palavra prazer associado a ofício, né? O trabalho não necessariamente é algo que tenha que ser prazeroso e que nos traga uma felicidade imediata. Mas quando entramos numa escola, principalmente numa educação infantil, né? Numa creche, enfim, a gente espera que aquelas pessoas estejam ali com um semblante tranquilo, que sejam pessoas acolhedoras, simpáticas e que a gente veja um cuidado, uma delicadeza, né? No cuidado com nossas crianças. Então são coisas que podemos observar realmente nessa visita escolar. É importante que você faça mais de uma visita, então vá no período da manhã, vá no período da tarde, passe à frente no horário de saída ou de entrada, até para você avaliar o trânsito, como a escola se organiza, que dinâmica é essa, tá? E em relação à criança em si, vamos olhar então um pouquinho agora na microestrutura, né? Então, como é essa sala de aula? A sala de aula a qual meu filho pertenceria? Como que ela está instalada, né? Ela tem área de circulação, tem janela, tem ar-condicionado, né? Para dar aquela climatizada nos dias mais quentes. Então a gente precisa de um ambiente confortável para estimular, para desenvolver a criança. Por isso é importante, né? Os brinquedos são bem cuidados, você vê uma organização. Por mais que aquela sala de aula esteja em uso, a gente chega e parece aquele cenário meio que de guerra, mas existe uma sugestão de organização, então existe lugar para se guardar as coisas, nichos, estantes, né? As coisas estão bem acomodadas. As crianças que ali estão são crianças bem cuidadas? Você percebe, você tem essa noção do asseio em relação às crianças, do cuidado em relação a elas? A alimentação, como essa alimentação se dá na escola, existe um lugar específico? Escolas muito pequenas às vezes não tem refeitório, os lanches, as refeições são feitas em sala de aula. Isso não é muito bom, aí você tem que pesar se isso é uma prioridade para você ou não. O ideal é que a escola realmente tenha esse espaço físico, né? Então, no pequeno refeitório que seja. Como é feita essa alimentação? A escola tem um nutricionista para orientar,
a professora busca incentivar a criança a se alimentar, a criança se serve, o professor serve a criança. Então são detalhes que às vezes a gente nem pensa, mas que depois que a gente coloca a criança na escola e aí acontecem certos episódios, a gente fica muito irritado e não gosta, né? Então, por exemplo, eu não gostaria que meu filho estivesse numa escola em que ele, pequeno, né, tô falando da educação infantil, se sirva, né? Porque eu sei que a criança, meus filhos já são grandes, tô dando aqui o exemplo. Eu sei que a criança vai tender o quê? A escolher os alimentos que ela mais gosta. Ela não vai ficar ali pensando no que é bom para a saúde dela, né? No que a mãe sempre implica para ela comer, então eu tenho que comer. A criança não tem esse discernimento. Muito contrário, até aproveita que a gente não está por perto para pegar só o que gosta. Então eu preferiria que o cardápio fosse um cardápio fechado, né? Em que a criança tivesse o seu pratinho feito, né? Colocado para ela, e que aí sim ela se alimentasse sozinha, que evitassem ficar dando a comida a ela e tudo mais, né? Mas enfim, por isso que eu digo que eu posso elencar aqui diversas características e observações para que vocês estejam atentos no momento da visita, mas existem prioridades que vocês vão colocar e que talvez não fossem as minhas. Então ter um panorama geral vai ser muito mais importante do que fazer uma lista aqui de checklist, tá? Enfim, o trânsito é uma questão muito importante. Escola, quando a gente escolhe, ela tem que ou estar perto da casa da gente ou estar perto do nosso trabalho. Ou, numa outra opção, que eu não sou muito a favor, mas que, dependendo da logística da família, é importante, próximo àquela pessoa que é o teu braço direito. Então, você realmente no horário não tem condições de levar, de buscar seu filho, e você precisa do vô da avó para essa manobra, realmente a gente tem que se ajudar, né? Então, se a gente está pedindo ajuda a eles, a escola pelo menos vai ser um pouquinho perto, né? Ou de bom trânsito ali para perto da casa deles, né? Então tem que pensar nessa questão do trânsito, porque criança muito tempo no carro estressa, né? A criança chora, distrai a gente se irrita. Então são coisas importantes a serem pensadas nessa escolha da escola. Eu sempre penso nessas duas opções, sabe? Ou perto do trabalho ou perto da casa. Por quê? Porque numa emergência você rapidamente está ali para acolher a criança, e criança pequena fica muito doente em escola, isso faz parte, né? Então também não contar exclusivamente com a escola é importante, a gente tem que saber que esse período de adaptação da criança, até a saúde da criança, né? Ela tem um período de adaptação quando ela entra na escola, então a gente tem que estar atento a isso e ter uma segunda opção. Quando essa criança estiver em casa, o que vai acontecer? Eu posso trabalhar de home office? Aí volta, né? Eu preciso da avó para me cobrir, né? Do vô. Então a gente tem que ter toda essa logística muito bem ajustada para a gente não se frustrar ou não colocar um peso tão grande nessa escola que na verdade era um peso que não lhe compete, tá? Então estejam atentos aí a esses detalhes, né? Material didático, uma grande polêmica na educação infantil, a meu ver. Por quê? Teoricamente, educação infantil não é para ter material didático. Educação infantil é para desenvolver habilidades, principalmente habilidades sensoriais, a criança ter contato com a natureza, ter uma rotina adequada, ter uma higiene adequada, uma alimentação adequada. Então, essas seriam as bases, né, do que se espera na educação infantil. E não apostilas para que a criança fique fazendo atividades de uma forma muito mecânica, porque eles pequenos, né, 3 até 4 anos de idade, eles não têm muita noção do que é isso. E eu vejo colocar apostila até para bebê e maternal. Então, meio complicado o negócio. Avalie essas questões. Depois dos 4 anos, vocês sabem que a gente começa a realizar a apresentação das letras, inicia-se o letramento, né? Memória fonológica, né? Primeiro passo para a consciência fonológica. Tem apostila? Dá uma olhada nessa apostila, vê se tem coerência com o que você planeja para a educação do seu filho, porque é ali que vai começar o primeiro contato dele com a formalização do ensino, né? Do educar no sentido pedagógico. Viu que aquela apostila não tem nada, o conteúdo não confere com o que você imaginava, não era o que você esperava, por mais que aquela escola esteja perfeita em tudo, esse realmente vai ser um ponto de tropeço, vai ser algo que vai te importunar, te tirar a paz, e você provavelmente, num período aí de 1 ano, vai estar tirando essa criança da escola, o que não é muito legal. Não quer dizer que a gente não possa rever as nossas opções e trocar. Claro, para o melhor para os nossos filhos, é sempre importante a troca, né? Repensar as escolhas que fizemos. Mas se ele puder, né, estar numa escola que não nos agrada 100%, mas dentro das minhas prioridades, é a escola que mais me atende. Então ele vai permanecer lá os aninhos da educação infantil até ir para uma classe de alfabetização, tá? Não tem apostila.
Como que essa escola se organiza? Pergunte, questione, né? Coordenadora, qual o plano de ensino de vocês? Professora, como que vocês trabalham? Quais são os objetivos centrais desse primeiro bimestre aí na turminha? Observe essa sala. Então, tem um alfabeto, né? Tem ilustrações que remetem já a essa evocação de letramento, né? Uma sala assim que estimula a criança sem que seja uma sala extremamente poluída visualmente, porque isso também dispersa a criança, não é muito legal. Uma sala clean, com seu cantinho de leitura, né? Com a sua mesinha instalada, limpinha, né? Com material ali para a criança poder ter acesso, né? De lápis, massinha, blocos, né? É uma sala bem estruturada, bem organizada. Você não precisa de muito, mas também você não pode ter o nada. Então, o equilíbrio é sempre a prioridade na vida da gente, né? Enfim, na escolha da escola não seria diferente, tá? Em relação aos professores, como essa professora se apresenta, como essa coordenadora se apresenta, falam bem, né? Usam um português oficial e não adaptado. Enfim, são coisas que, infelizmente, às vezes até por traço cultural, não é que a pessoa não tenha tido acesso a ensino de qualidade, né? Uma boa escolaridade, uma boa formação enquanto professor. Mas às vezes são traços culturais mesmo que a pessoa não se comunica bem. Não tem um bom vocabulário, às vezes fala até errado, né? Com algumas dificuldades de concordância nominal, verbal. São traços importantes, porque infelizmente, como eu falei, essas coisas acontecem e eu preciso que vocês estejam atentos a isso. Porque o professor, durante grande parte do dia da criança, vai ser o padrão modelo de fala dessa criança, né? Vai ser aquela base de estruturação da comunicação dela, né? Então, da mesma forma que quando fica com a gente, né, muito tempo com a gente criança pega o nosso jeito, o nosso vocabulário, né? Não tá brigando lá, igual a gente faz. Então, isso vai acontecer com o professor também. Então, você tem que pensar que o professor vai ser teu modelo de fala pro teu filho, tá? E fora isso, né, os critérios que essa escola tem para selecionar as pessoas que trabalham ali, dentro do que se acredita por linguagem, por aprendizagem. Então precisamos de pessoas bem formadas. Como eu falei antes, muitas vezes o prejuízo não é pedagógico da formação daquele professor, mas muitas vezes né? E a gente não tem muito como mensurar isso fazendo a visita escolar, né? Então, o que você pode observar é isso. Quanto professor, né? O asseio da pessoa, uma boa vestimenta. Por quê? Porque isso também tem relação com o traço cultural, né? E isso é carregado para dentro da sala de aula, né? Então, assim, poxa, a escola usa uniforme para os professores, não usa, mas usa aquele jalequinho, né? Não, também não usa o jalequinho, mas todo mundo tem a mesma camisa padronizada. São coisas que são, assim, detalhes, mas que importam, né? Porque demonstram também uniforme, o jalequinho, né? Aquele guarda-pó, como chamam, estava procurando o nome, mas tem gente que intitula como guarda-pó, né? Aquele aventalzinho. Mas aquilo também é uma demonstração de higiene, de asseio, de cuidado. Não só para com o professor, mas para com o teu filho também, né? Estética, todo mundo assim arrumadinho, alinhado, né? Então, são coisas importantes. Mas, como eu falo desde o início desse vídeo, são coisas que vocês vão colocar um peso diferente, talvez, do que eu, Patrícia, colocaria. Mas quis levantar aqui para você que são alguns critérios importantes de você observar. Talvez excluir aquela escola do seu hall de opções ou adicioná-las, né? Espero que esse vídeo tenha trazido alguns parâmetros aí importantes para você observar na visita escolar, principalmente pensando aí no contato dessa criança pequenininha que está começando a desenvolver fala, vocabulário. Muitos entram na escola sem falar ainda, né? Porque a mamãe voltou para o mercado de trabalho, está saindo de licença, enfim. Então a gente tem que pensar nessas coisas, né? Higiene, alimentação, rotina. Quem é esse professor que vai ser o modelo para o meu filho durante aquele período que ele está na escola? Tá bom? Espero ter ajudado vocês com essas orientações. Não esquece de curtir o vídeo. Gostou desse vídeo? Passa lá em cima para ativar o sininho e receber outras notificações. E não esquece de se inscrever no canal. Até uma próxima!